O Mídia News recebe a psicanalista Fátima Santos para falar sobre as consequências da adultização. O termo repercutiu nas últimas semanas após o influencer Felipe Bressanin, conhecido como Felca, publicar um vídeo de denúncia sobre os malefícios da exposição de crianças e adolescentes na internet e como esse público é usado para fins de exploração sexual. Fátima Santos tem formação em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual infantil, além de ser palestrante em escolas em todo o Mato Grosso. Obrigada, Fátima, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. É um assunto de extrema necessidade para que nós possamos falar. É algo que a gente vive no dia a dia. Então, é muito importante toda a sociedade saber de tudo, todas as formas como se ter uma infância feliz, vamos dizer assim. Perfeito. O termo adultização, ele tem sido muito divulgado nessas últimas semanas, né? Mas algumas pessoas ainda não entendem o significado dele. A senhora poderia explicar e exemplificar o que é a adultização? Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual infantil, a gente trabalha nas escolas e justamente para que as pessoas saibam o que é uma adultização de uma criança. A adultização de uma criança nada mais é do que você impor a uma criança que ela haja como se fosse um adulto. Mas a criança, ela não tem essa maturidade psíquica, porque ela está em construção, ela não tem essa maturidade psíquica para entender o que é ter uma responsabilidade. Por quê? Quando você exige de uma criança que ela tem uma responsabilidade, que ela não tem um amadurecimento psíquico para aquilo, é muito prejudicial para a psique dessa criança, porque nós não podemos esquecer que a criança ela está numa fase de desenvolvimento. Quais são os sinais mais comuns de que uma criança está sendo adultizada, seja pelas redes sociais, pelo convívio familiar ou na escola? Olha, eu diria que até mesmo dentro do próprio âmbito familiar. Quando a mãe, o pai, o cuidador, sei lá, quem quer que seja, se veste a criança de uma forma, umas roupas que não são adequadas para a fase da criança. Envolve a criança para passar um batom, às vezes a criança, porque o vermelho é uma cor que chama muita atenção, a criança quer passar um batom vermelho, ela quer usar uma maquiagem, porque o que acontece? A menina, principalmente, ela se espelha muito na mãe. Aí tem aquela fase que ela quer calçar o sapato da mãe, vestir a roupa da mãe, ela quer ser a mãe, entendeu? Então, o que é importante para essa família, para esses pais, essa mãe, ou até mesmo o pai ou o cuidador, dizer que quando ela crescer, ela vai poder usar tudo isso. Mas que agora ela é uma criança, que ela tem que ser como uma criança. Na maneira de vestir. Hoje nós temos na mídia muita adultização para incentivar essas crianças. Nós temos canal de TV, temos podcast, que eu acho um absurdo, entendeu? Então a criança vai vendo tudo isso, as mídias hoje é um bombardeio na mente dessa criança. Você imagina, você pega um celular, quando você vê, você ficou 2 horas no celular e você não percebeu. Você imagina na mente de uma criança que está em construção. Isso é muito prejudicial. Então, eu diria o seguinte, que os pais têm que ter muita responsabilidade, ter um olhar muito atento sobre o que vestir na criança, não comprar aquelas roupas inadequadas pela idade da criança, calçado, vestimenta, maquiagem. Criança não tem que usar maquiagem. A pele da criança é muito especial, é uma coisa muito fina. Ela não tem ainda as células totalmente amadurecidas como um adulto. Então, isso prejudica muito. Muito se fala em proibir, barrar o uso das crianças e dos adolescentes das redes sociais. O que alguns especialistas contestam, né? Eles defendem que nós devemos ensiná-los a usar essas plataformas até como ferramenta no combate à exploração e à violência infantil, né? A senhora entende que essa também é a maneira correta dos responsáveis agirem? Eles têm que ensinar a criança a usar as redes sociais da forma correta, a internet da forma correta? Sim, com certeza. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então é muito difícil dizer para um adolescente, principalmente, não falo criança, porque a criança não tem que usar celular no meu modo de ver. Agora, tem pais que dão o celular para criança com 2, 3 anos, e isso você vê que a criança, eu sempre gosto de assistir vídeo,
quando tira o celular, a criança fica desesperada como se fosse uma abstinação, como se fosse uma droga. E na realidade não passa de ser uma droga para o cérebro da criança que está em formação. Então, eu diria assim, que é de extrema necessidade, sim, dos pais. Criança, os estudos mostram, a ciência mostra que a criança, ela só deveria ter acesso a telas e a desenhos, essas coisas, a partir dos 6 anos de idade. Assim mesmo, 1 hora por dia, meia hora por dia, com a supervisão dos pais. O que nós vemos hoje? Nós vemos que a maioria desses desenhos, se você for sentar para assistir um desenho e prestar bem atenção na linguagem, existem linguagens abusivas. Então, a criança está ali como uma esponja, ela vai sugando tudo isso. Então, é de extrema necessidade, sim, que os pais observem o que seus filhos estão assistindo. Se vai dar um vídeo para o seu filho assistir, ou um filminho infantil, por mais infantil que seja, que assista antes e tenha um olhar crítico sobre aquele vídeo. O que meu filho, imaginar assim, uma construção, num cérebro em construção, o que meu filho vai sentir, perceber sobre isso? Que imagem que ele vai ter sobre isso? Qual é a linguagem que aquele filme está passando? Então, eu acho que isso é de extrema necessidade, sim. Não é porque o conteúdo é destinado às crianças que ele seja, de fato, correto para as crianças, né? Exatamente, mas hoje existem muitas máscaras. O mundo virtual, e assim como o mundo real, existem muitas máscaras. As pessoas usam muita máscara. As pessoas que às vezes estão com uma depressão profunda ou está no trabalho, ela usa uma máscara que ela está sempre bem feliz. Cada um usa a máscara que acha que caiba nela. O mundo virtual é a mesma coisa. O interesse monetário nas plataformas de mídia, nas plataformas de desenho, nessas plataformas todas, envolve muita grana. Então, eles não estão preocupados se vai distorcer a mente da criança ou não. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em ganhar. Então, o que acontece? Eu já cheguei de assistir vídeos infantis que no meio do vídeo, eles não colocam no início, eles colocam mais ou menos do meio para o fim. Abre uma janelinha lá, a criança curiosa. Ela vai clicar. É um pedófilo. Às vezes é um pedófilo se passando por criança, até ela aliciar aquela criança. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje nós temos, antigamente você ficava preocupado quando o seu filho ia para a rua, que ele machucava, caía, via todo ferido, a preocupação era na rua, mas tinha a hora de recolher. Chegava a hora de tomar banho para jantar e se recolhia. Hoje não. Hoje os pais acharam que a internet ia substituir isso, ia estar seguros. Hoje vive as crianças trancadas em quartos, sabe lá Deus vendo o quê? E assistindo o quê? Então, isso é muito preocupante. Não tem, eu acho de extrema desnecessário TV em quarto de criança. Videogame, essas coisas, entendeu? Tudo que é eletrônico em quarto de criança. Coloca uma música, coloca algo que toque uma música. A musicoterapia é a melhor coisa que tem, até para ansiedade. Mas não vídeos. Às vezes eles estão, esse acesso que eles têm no mundo inteiro, né, com um toque, né, e os pais às vezes não sabem disso, né, que tem uma pessoa lá de outro estado, de outro país, às vezes tendo acesso ali ao seu filho, né, às fotos do seu filho. Sim, hoje parece que nós temos a necessidade de mostrar quem somos. Isso é muito perigoso. Você se mostrar, você é um adulto, você sabe se defender. Bem ou mal, mas você vai saber se defender. Mas e a criança? Que ela é coagida, ela não sabe se defender. E eu me lembro logo quando surgiu o Facebook, as plataformas digitais mundiais. Eu lembro um dia eu vinha descendo ali a Avenida Isaac Povo, na Avenida do CPA, tinha um painel bem ali no cruzamento da Avenida Mato Grosso. Um painel bem grande com propaganda. E meu filho era adolescente. Eu mostrei para ele, você está vendo aquele painel? Ele falou, sim, sim. Eu falei, imagina, esse painel é uma rede social. Esse painel, ele é físico e ele está ali. Você imagina no Facebook. Não é só quem está passando por aqui que vai ver, o mundo inteiro vai ver.
Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que você posta, naquilo que você vê na internet, que nem tudo é verdade e é tudo, tem um perigo por trás de tudo isso, tem que ter essa malícia. Ele falou assim, é bem isso mesmo. Ele era um adolescente. E já entende, né, doutora? Como que a gente pode diferenciar uma brincadeira saudável de uma situação em que a criança está sendo colocada em papéis que não correspondem à idade dela, doutora? Olha, isso no âmbito familiar é algo que acontece assim, às vezes até por falta de informação dos próprios pais ou de nós mesmos. Eu sou mãe, sou avó, hoje eu tenho um outro olhar para as crianças. Mas às vezes a gente é tão inocente, você fica tão empolgado com o desenvolvimento do seu filho, que se a criança faz uma dancinha bonitinha, você fica incentivando, entendeu? Aquela dança. Mas às vezes a música não é ideal para a criança. Não é uma música infantil, é uma música de adulto, entendeu? Então, isso daí é uma forma que às vezes os pais fazem sem malícia. Mas nós temos que entender que nós vivemos numa selva. E que o que você não tem malícia, acha que vai ter tudo lindo, porque quando você tem um coração bom, você não tem malícia daquilo, você não tem muita percepção do perigo. Mas hoje nós vivemos num mundo que é extremamente perigoso. Nós não sabemos quem está sentado ao nosso lado. Nós não sabemos disso. Porque, de repente, você se assusta com notícias que você nunca imaginava que fosse ouvir daquela pessoa. Então, nesses âmbitos familiares, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente de mau gosto, quando tem uma menina, quando ela está saindo da fase da infância, indo para a puberdade, na pré-adolescência, que o corpo dela começa a modificar, aí vem aquelas piadinhas, tá ficando mocinha, já tem isso, deve estar isso, deve estar assim, daqui um dia, entendeu? E o que acontece? A mídia, de um modo geral, nas redes sociais principalmente, ela mostra muita propaganda, e a criança, quem que não quer se apresentar bonita? Quem que não quer chamar a atenção? Então aí fica aqueles olhares, entendeu? Às vezes em família mesmo cria aquelas piadinhas. Então uma mocinha, nossa, tá com as pernas grossas já, né? Entendeu? Essa coisa os pais têm que cortar. Por mais que seja parente, porque hoje nós sabemos que a maioria dos abusos são dentro dos próprios lares, dentro do âmbito familiar. Um número exorbitante. Eu trabalho com abuso, então eu vejo quanto que é grande esse número de pessoas. 60%. Você vê, 40% está fora, 60% é dentro do seu próprio lar. O perigo está dentro de casa, muitas vezes, né? Você está dormindo com o próprio inimigo, diria assim. Doutora, quais são as consequências que a adultização pode trazer para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças? A senhora citou que isso acontece, né, que isso afeta o psicológico das crianças, e de que forma a gente consegue ver isso? A senhora vê isso no seu trabalho, no seu dia a dia? Olha, são inúmeras as formas, é até difícil de enumerá-las, mas eu vou falar de algumas que são as mais principais. Por exemplo, uma criança, você imagina, a nossa psique, quando você é criança, você está em construção. Você imagina um prédio, você construindo um prédio. Vou fazer uma analogia aqui para que as pessoas possam entender melhor. Você está fazendo uma construção de um prédio. Se essa base que vai dar sustentação a esse prédio por 50, 100, 150, 200 anos, não for uma base bem feita, não for uma base bem estruturada, uma hora, um ventinho, esse prédio vai ruir, entendeu? Então, uma infância que ela não é bem estruturada, que ela tem vamos dizer assim, esse roubo dessa infância, seria uma infância roubada, você querer adultizar uma criança que ela não tem maturidade psicológica e nem emocional para que ela faça aquilo que o adulto deseja, que acha bonitinho, acha lindo, acha maravilhoso. Isso vai ser muito prejudicial na vida adulta. Por quê? Ela pode ter problemas seríssimos de relacionamentos. Ela pode ter uma depressão que ela nunca vai conseguir curar. Ela vai ter
uma falta que ela nunca vai conseguir preencher, porque tem até um livrinho que fala assim, a falta que a falta me faz. Eu acho interessantíssimo, é só figurinhas assim, um bonequinho. Então, você vai ter muito isso, você não vai conseguir, você vai ter, você não vai saber conduzir as suas emoções, você não vai saber, às vezes você vai estar com mais fragilidade para você ser abusada, porque você vai entender que aquilo, como você já vem de uma infância totalmente desestruturada, de uma infância totalmente adultizada, então para você aquilo é normal, porque você não tem uma formação psicológica, emocional, que dê sustentação à sua vida adulta. Porque é muito diferente uma criança brincar de médico, brincar de mamãe. Eu vejo pelas minhas netas, às vezes elas pegam as bonecas, brincam da injeção, veste o jalequinho, põe lá como vai escutar o coração e tudo. A criança precisa disso, porque isso ela vai fomentando na psique dela como ela vai lidar com a vida dela adulta. Só que aquilo ali é um imaginário dela, é uma brincadeira saudável que ela necessita ter. Se ela não tem essa brincadeira saudável, na vida adulta vai ser muito difícil ela saber lidar com essas emoções. Por quê? Durante essa infância, é o simbólico que tem validade para a criança. Ela não tem aquela responsabilidade que o adulto quer impor à criança, ao adultizar uma criança, ela não tem aquela responsabilidade, aquele peso que o adulto tem, da responsabilidade que nós adultos temos, ela não vai ter, porque ela sai dali, ela parou de brincar, aquilo ali não afetou nada. Sim. Mas simbologicamente, a mente dela vai construindo como lidar com certas situações. Pega a boneca, por exemplo, da injeção, da mamadeirinha na boneca. Ah, não, vou pôr você para dormir. Quer dizer, é o que ela vive, ela leva para o simbólico. Só que ela não tem a responsabilidade do cuidado. Sim. Ela não tem aquela responsabilidade, aquele peso da responsabilidade que nós adultos temos. Hoje o que a gente vê muito? Principalmente nas famílias mais desestruturadas, tanto economicamente como de qualquer outra forma. Nós vemos muito irmãos sendo pais, mães, até mesmo a cultura brasileira tem muito disso. Ah, você já está grandinho, cuida do seu irmão. Acha que vai criar responsabilidade. A criança não tem responsabilidade. O outro ser não é um brinquedo, é uma vida real. Sim. Então nós não podemos confundir o imaginário com o real, de forma alguma. Então isso vai criando muitas lacunas emocionais. E existe diferença nos impactos da adultização entre meninos e meninas? A senhora vê isso? Olha, desde que o mundo é mundo, a mulher ela é sempre vista como um objeto. Infelizmente. Eu fiz história, eu fiz meu doutorado sobre o desenvolvimento do ser humano, desde lá da época da pré-história. E eu vi muito isso desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. Então, a mulher sempre foi vista como um objeto. Como se ela não tivesse o sentimento, ela não tivesse o seu valor, ela não tivesse direito a nada, a não ser um objeto de uso. Isso, nas mulheres, são mais... Não estou dizendo que não exista com os meninos. Sim, porque tem muitos pais que falam assim, nossa, meu filho parece um homenzinho. Olha, nós temos um exemplo na internet aí que bomba. Um menino que é pastor, diz que é pastor. Um gurizinho que é pastor. Tem não sei quantos seguidores, porque ele faz lá aquela coisa. Nossa, ele é um homem de fé, ele é isso. Entendeu? Então, o adulto mesmo acaba com a mente da criança. Não é só as redes sociais, não é só a internet, não é só isso, aquilo, não. Os pais também. Por uma falta que eles têm, que eles não conseguiram cumprir na vida, eu vou depositar a minha negligência que eu não consegui resolver psicanaliticamente, a minha vida, no meu filho. Eu vou depositar tudo que eu não consegui no meu filho.
Aí começa essa exigência, essa adultização, tanto do menino como da menina. O que nós vemos mais hoje? Na pornografia, na pedofilia, desculpa, na pedofilia nós temos muito isso. Por quê? Existem os pedófilos que gostam de meninos de uma certa idade, tem até os símbolos. Não sei se você já chegou a ver os símbolos da pedofilia, entendeu? Então, existe muito isso, tanto na parte do menino quanto da menina, entendeu? Existe mercado para tudo. Tudo que não presta, existe mercado. E é muito caro um vídeo de uma criança. São encomendas caríssimas, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, os pais tanto podem adultizar o menino, como pode adultizar a menina. Como a menina é mais bonitinha, mais delicada, vamos dizer assim, do que o menino, geralmente o menino ele é mais... A menina você pode se vestir ela de várias formas, entendeu? Então, chama mais atenção, entendeu? E como a mulher na nossa cultura, a mulher já é vista como um objeto, infelizmente. A mulher é vista como um objeto, estamos lutando anos e anos e anos e anos e anos e anos, e séculos e séculos e séculos, a gente vem lutando para que a gente seja visto de uma outra forma, mas infelizmente ainda os pais adultizam tanto a menina quanto o menino. Qual que é o papel, a senhora dá palestras, né, em Sim. escola, qual que é o papel da escola na prevenção da adultização e na orientação das famílias quanto à exploração, violência sexual infantil? Olha, nas escolas, nós damos palestra para as crianças de 2 até adolescência. E eu vejo uma preocupação das políticas públicas, uma falta de preocupação das políticas públicas, diria assim, que ela não está preocupada em formar profissionais das escolas nessa parte social e emocional da criança. A preocupação do governo é professor que sabe ensinar matemática, português, entendeu? Aquilo ali. Mas não existe na grade curricular escolar nenhuma matéria que faça uso da palavra de um profissional ou de um professor para que oriente essas crianças quais são os direitos dela, o que é um abuso sexual, o que pode e o que não pode, entendeu? Então, está havendo hoje muitas pessoas preocupadas, muitos profissionais preocupados, porque, gente, o mundo está difícil de se viver. Sim. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que orientar essas crianças. Eu fui dar palestra numa escola lá em Várzea Grande e eu fiquei com dó da diretora da escola. Porque do tempo que eu tive lá, eu não fiquei lá nem uma hora, eu acho. Do tempo que eu tive lá, é um caso atrás do outro. Dela chegar, você vê que ela está esgotada. Ela não tem uma formação como lidar com a criança que foi abusada, o que dizer para essa criança, como acolher essa criança, qual a forma correta de acolher. Aí eu virei, no tempo que eu estava lá, eu dei umas orientações para ela, aí eu virei para ela e falei assim, como você faz? Ela falou assim, eu faço como se fosse meu filho. Entendeu? Então, você vê que não existe políticas públicas na educação que tenha uma formação desses profissionais que acontece isso. Porque isso virou um absurdo nos anos para cá. Entendeu? Criança, você hoje vê criança, um calor que faz Cuiabá, você vê criança na escola de moletom. Por quê, né? Por que você acha que ele está de moletom? Porque ele está se cortando. A dor dele é tão grande. O suicida, quantas crianças... Eu fui dar uma palestra lá em Lucas do Rio Verde sobre suicídio o ano passado. Acho que eu fui no mês... Em março, se eu não me engano, foi abril. Um menino tinha se suicidado na escola por causa de um celular. O pai não queria mais que ele usasse o celular. Entendeu? Então, é até difícil você dar palestra em escolas. Você não pode dar palestra em escola sozinha. Porque você vai mexer em feridas. Você vai falar sobre abuso, termina a palestra, vem um monte de criança falar para você.
Tia, meu tio faz isso comigo. Tia, meu tio, entendeu? Então, o que vai, não diria acabar, mas o que vai amenizar esse sofrimento dessas crianças? A informação. Quando você tem uma informação, você sabe se proteger. Sim. Quando você não tem como se proteger, você não tem conhecimento. É isso que acontece hoje nas escolas. Os professores não têm uma base, uma formação, como lidar com esses casos. A educação não dá essa formação para esses professores, se eles quiserem, tem que correr atrás. Eu fico com dó dos professores. O professor faz milagre, muito milagre. Porque é um apaga-fogo aqui, um apaga-fogo ali. São crianças de periferia. Famílias totalmente desestruturadas. Apesar que não acontece isso só em periferia, Sim. em todas as escolas. Sim. Acontece muito, né? A violência sexual infantil acontece muito na prática, né? No dia a dia das crianças também. E a internet, ela trouxe essa maior visibilidade para isso, né? Que deixa as crianças mais à mostra, mais vulneráveis do que elas já são, né? O que a gente pode dizer aos pais, doutora, que acreditam que mostrar os filhos aí nas suas redes sociais, com traje de banho, dançando, com maquiagem, dando beijinho, às vezes os meninos são muito levados para isso, né? Dá um beijinho aqui na menina e tudo mais. O que a gente pode dizer para eles que acreditam que isso é inocente, que é algo inocente, só que uma criança está fazendo, que possa fazer eles repensarem isso daí, doutora? Olha, eu acho que a primeira coisa seria trabalhar esses pais. Porque eu vejo assim, uma desinformação total de pais. Criou-se uma moda, vou me casar, vou ter filho, mas eu não tenho estrutura. Você sabe realmente o que é ser pai? Você sabe realmente o que é ser mãe? Entendeu? Então, não existe uma formação, não existe nada, uma palestra, nada que esses pais procurem. O que eu devo fazer e não devo fazer com meu filho, entendeu? Então, essa falta de informação leva os pais a muitos erros, e erros inocentes. Tem dia que eu fico olhando na rede social, eu tenho colegas que é psicólogas, que fazem. Põe a criança dançando. Esse dia eu mandei uma mensagem no direct de uma, entendeu? Então, vou trocar, vou dar banho no meu filho. Olha como meu filho toma um banho. Olha que não sei o quê. Ele já sabe tomar banho sozinho. Aí fica filmando a criança. Cara, isso aí é um vídeo caríssimo para pedofilia. Os pedófilos, os aliciadores, ficam na internet o tempo todo procurando esse tipo de criança. Mães que tiram foto com a criança entrando na escola, com o uniforme da escola. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Não façam. Entendeu? Morta a criança em casa, fazendo isso, fazendo aquilo. A criança não precisa disso para ela viver. A criança precisa de brincar. Ela precisa de amiguinhos para brincar. Entendeu? Então, não tire foto dos seus filhos. Criança não precisa estar na internet. A internet é uma porta aberta para os pedófilos escolher qual filho ele quer. Quanto que ele vai negociar aquela criança. É isso que acontece, e os pais têm que ter essa noção. É verdade, doutora. A senhora tem a formação, né, em prevenção aí, em combate à violência sexual infantil. Quais são as dicas que a senhora pode dar aí sobre a prática de educação sexual e emocional para os pais, para protegerem essas crianças? Olha, eu diria o seguinte: educação, quando você fala educação sexual, a maioria das pessoas imagina que seja, você vai falar de sexo. Não, você vai falar de sexo com meu filho. E o que acontece? A falta de informação ela é tão grande que os pais acham? Os pais acham que ele só pode falar de algo de sexual mesmo, da palavra sexual mesmo, em toda a sua... quando a criança está na adolescência. Tá? Que talvez que ela já vai começar a procurar seus pares, seus primeiros namoradinhos, essas coisas assim. E não é.
Você não ensina religião para o seu filho. Você não ensina para o seu filho como ele se vestir, como ele comer, como ele ir no banheiro, quando ele está com 15 anos. Você começa a ter esse diálogo com o seu filho, educação sexual, você ensina, sabe quando? Desde quando há a fecundação. Quando o pai e a mãe conversam com o filho na barriga da mãe, quando ela está na gestação. A educação sexual ela começa assim na gestação, na parte gestacional. Porque quando essa criança nasce, que ela ouve a voz daquele pai, que ela já ouviu 9 meses aquela voz, o pai brinca conversando com ela, fazendo carinho, o toque, ela vai saber quem é o pai. Você pode estar no meio de 10 homens, ela vai saber que aquela voz é do pai dele, da criança, entendeu? Então, esse amparato, essa coisa da educação sexual, ela é todo dia. Ela é todo momento. Ah, meu filho, senta aqui que agora nós vamos falar sobre educação sexual. Não é assim. Você não vai fazer isso com seu filho. O que é educação sexual? Seu filho vai no banheiro? Ele vai usar o troninho? Ensine ele. Você não vai ensinar ele como usar o troninho? Isso é educação sexual. Quando ele consegue fazer... Tem uma cena que eu não esqueço essa cena até hoje. Tem quando a criança até bem pequenininha, que ela está, às vezes, sentada no chão, às vezes você vai sair e pede e põe o calçadinho dela, assim, a meia, o sapatinho. O que ela faz? Como ela vê que os pais estão se arrumando, porque a criança, ela aprende pelo exemplo. Sim. Ela não aprende por você ficar falando, ela aprende pelo aquilo que ela vê e pelo exemplo. O que ela faz? Ela não pega a meinha, ela fica tentando pôr no pé? Ela consegue? Não consegue. Ela tenta uma, tenta duas, tenta três, entendeu? E no momento que você dá umas dicas para ela ali, como colocar a meia que ela consegue, nossa, aquilo para ela foi um prêmio. Ela se sente assim totalmente feliz por ela conseguir. Isso é educação sexual. Tudo que nos dá prazer, tudo que nos move para a vida é educação sexual. Quando você trabalha, você conquista, você quer comprar uma casa, você trabalha, você batalha, consegue dinheiro para comprar uma casa, ou comprar um carro, ou uma roupa, sei lá o que é. Você não sai feliz? Isso é educação sexual. Tudo que nos move para a vida, tudo que nos dá prazer é educação sexual. Agora, quando você fala prazer, a mente humana, adulta, ela é muito maliciosa. Quando você fala prazer, a pessoa só pensa em prazer sexual. Não é. Prazer, quando você está com fome, você come, você sente aquele prazer de saciação. Quando você está com sede, você bebe. Tudo isso é educação sexual. Entendeu? E essa educação sexual, ela não tem um momento específico para você falar, vem aqui que eu vou te falar isso. Não, é na vivência, nos acontecimentos do dia a dia. Tudo isso é os acontecimentos do dia a dia. O que eu estou fazendo aqui agora para mim é educação sexual. Porque eu estudei, era um sonho, e eu estou realizando esse sonho de falar sobre isso. É educação sexual. Você está entendendo? Então, o que é educação sexual? Por que não tem fase específica? Não, é todas as nossas fases da vida, até o último, até o último suspiro, como diz uma colega minha, até o último suspiro você vai ter educação sexual. Por quê? É pulsão de vida, educação sexual. Assim, quando você está na pulsão de morte, que quando você, ai meu Deus, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me... Entendeu? Aí de repente, alguém chega, fala alguma coisa para você, você se reanima. Educação sexual. Entendeu? Então, isso que as pessoas têm que entender. Doutora, isso que nós temos que trabalhar. Levando aí isso que a senhora falou, a gente pode dizer, então, que tem um ditado, né, que as crianças são reflexo dos pais. Isso aí é de fato verdade? Muita verdade. Por exemplo, se você está numa escola, você fica meia hora conversando com a criança, você já sabe quem são os pais dele. Porque a criança... ela como eu falei para você, que a criança ela aprende naquilo que ela vê, naquilo que ela faz, que é visível a ela, aquilo que ela entende, não só no diálogo. A criança aprende como uma esponja, ela vai sugando tudo. Você não precisa conhecer os pais. Se você conversar 10, 15 minutos, meia horinha com a criança, de acordo com o diálogo dela, você já vai saber quem são os pais. Isso é pura verdade. Ah, como que você sabe? Você nunca me viu.
Não precisa ver. O seu filho é reflexo daquilo que você faz. Entendeu? Isso aí é uma pura verdade. Porque a criança, quando ela vive num ambiente, ela é reflexo daquele ambiente. Se ela vive num ambiente que é só briga, você pode ver a criança que vive num ambiente de briga, nossa senhora, ela não consegue se relacionar com ninguém. Tudo é pra ela, tudo ela quer, tudo ela bate, tudo ela faz, entendeu? Ela é perversa. Eu não digo perversa porque ela não está em formação ainda, mas ela repete a perversão dos pais, diria assim, entendeu? E quando você vê uma criança que brinca, que tem um ambiente saudável, nossa, é como se você tivesse a água e o café. Você vê claramente ali a diferença, entendeu? Então é muito claro isso. Perfeito, doutora. Muito obrigada. De nada, estou à disposição.